Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Vocês. O rei. Mais uma vez. Ó Senhor, em vossa força. Meus irmãos, minhas irmãs, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, nós vemos, até mesmo para o Antigo Testamento, isso é um pouco incomum, é uma das primeiras analogias no sentido de parábola, de poesia, que nós encontramos no Antigo Testamento, no livro dos Juízes.
Mas Jesus também fala em parábolas no evangelho de hoje, querendo transmitir uma mensagem importante a nós. Em primeiro lugar, vamos olhar para o livro dos Juízes. Quando Joatão sobe a montanha, naquele lugar específico que o texto diz, naquele tempo todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram o rei Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz. E aí ele começa a gritar em alta voz uma parábola que tem um cunho profético para essa situação. Exatamente porque, se nós formos um pouco para frente, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, no versículo 7, nós vamos ver que o verdadeiro rei de Israel é o Senhor Deus. Mas lá, nós percebemos, no primeiro livro de Samuel, o desejo que aquele povo tinha de colocar um líder à frente deles, um homem para governá-los, para ser rei. Eles chegam praticamente a rejeitar a Deus, pedindo um rei, porque o próprio Deus era quem reinava no meio do seu povo. Mas por que Joatão está fazendo essa analogia da oliveira, da figueira e da videira? Joatão está mostrando que aquele povo tentou colocar Gedeão, um dos juízes levantados por Deus, de uma maneira específica para defender aquele povo no momento de perigo, porque era assim: os juízes eram colocados para defender as tribos. Vinha alguma dificuldade, Deus instituía um juiz, um líder, para aquele momento, para que ele fosse o sinal naquele momento, para que ele conduzisse o povo para a vontade de Deus naquele momento. Depois, aquele tempo do juiz passava, se estivesse em paz, se não tivesse nenhuma ameaça, e eles continuavam no sistema tribal. Existia uma resistência à realidade de colocar um rei. No entanto, se a gente for pegar aqui o texto do livro dos Juízes, no capítulo 8, no versículo 22, nós vamos ver: os israelitas disseram a Gideão, versículo 22 do capítulo 8 de Juízes: exerce o domínio sobre nós, tu e teu filho e teu neto, pois livraste-nos das mãos dos madianitas. Gedeão tinha vencido aquela batalha, e ao verem a liderança de Gedeão, a força de Gedeão, Deus até disse para Gedeão, vai com tua força, liberta o meu povo. E foi exatamente isso que Gedeão fez. E aí Gedeão diz àquele povo: nem eu, porque eles falam, domina sobre nós, aí já vai falar da descendência, tu, teu filho, teu neto. E Gedeão responde, no versículo 23 dos Juízes, no capítulo 8, nem eu, nem meu filho vamos dominar sobre vós. Quem tem o domínio sobre vós é o Senhor. Quem tem, repita comigo, quem tem o domínio sobre vós é o Senhor. Veja, Gedeão aponta para aquele que governava Israel. Gedeão aponta para aquele que ele sabe que foi por meio dele que ele venceu os madianitas. E por isso que Joatão está gritando, olha, a oliveira, a figueira e a videira não aceitaram, mas o espinheiro, e o que ele quer dizer com o espinheiro? O espinheiro é infértil, o espinheiro é perigoso, o espinheiro fere. Então ele está dizendo, os cedros do Líbano, as pessoas importantes, quiseram colocar um espinheiro para governar o povo. Alguém que não era a vontade de Deus para esse povo. E vocês irão se ferir. Ele está profeticamente fazendo uma analogia para mostrar
E profeticamente ele termina: o espinheiro respondeu-lhes: se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Por que ele está mostrando o cedro do Líbano? Porque é uma árvore importante, ela não produz frutos, mas ela é nobre. Ele está dizendo: os nobres do povo acabaram colocando um espinheiro à frente do povo e tiraram exatamente a visão da liderança e do governo de Deus. Por que eles traziam essa angústia no coração de não querer um homem liderando no sentido real de governo, que ele tivesse todo o poder na vida do povo? Porque o receio que eles tinham era que o povo tirasse a confiança de Deus e colocasse a sua confiança no homem. Por isso que eles ainda permaneciam no sistema tribal, porque no Império Egípcio já tinha o rei que governava, no Império Mesopotâmio era um rei, até mesmo nas pequenas nações, povoados do Médio Oriente já estavam organizados na monarquia. Os filisteus já tinham rei, os arameus de Damasco, Moabe, Edom, Fenícia, todos já viviam o sistema monárquico. Apenas o povo de Israel vivia no sistema tribal, porque Deus era quem reinava, era quem governava. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que foi implantado o rei a pedido do povo, vocês lembram qual foi o primeiro rei do povo de Israel? Lembra o nome dele? Rei Saul. O rei Saul. Depois de Saul foi o rei Davi. E se você for ler o livro de Samuel, dos reis, você vai ver que os reis perverteram o povo na idolatria. Vai lá ver a história de Acabe e Jezabel. Fizeram o povo de Deus deixar de adorar o Deus verdadeiro para adorar os falsos deuses. E era exatamente essa rejeição que existia contra a monarquia lá na terra de Israel, para que Deus fosse sempre aquele que governava e que imperava na vida do povo. Veja bem, esse mimetismo de Israel é um exemplo concreto. Todo mundo já tem um rei. Por que nós não temos um rei? Eles vão dizer lá no livro de Samuel, né? Nós queremos um rei, nós não queremos mais Deus governando a gente. Essa atitude deles é um exemplo concreto da tentação da secularização do povo de Deus. É uma tentação concreta para se distanciar de Deus, da vontade de Deus, para ser como todo mundo. Será que você, como cristão, como católico, sendo filho do rei, sabendo que existe um rei, todos os anos nós celebramos Jesus Cristo, o rei do universo, em novembro, no final, já às portas de adentrarmos o novo ano litúrgico, nós celebramos Jesus Cristo, o Rei do Universo. E esse Rei, ele disse para nós, está lá, não é, no capítulo 15, versículo 19, no capítulo 17, no versículo 14, no capítulo 19 do Evangelho de João, ele vai mostrar que o reino dele não é desse mundo. Ele vai mostrar que o mundo sempre vai odiar aqueles que assumem o reinado e o governo dele, as instruções que ele veio trazer. Mas desde lá de trás nós percebemos essa tentação, dessa secularização da nossa vida, porque nós queremos ser como todo mundo. Todo mundo já tem um rei. E a gente fica insistindo na nossa vida cristã, na nossa caminhada, na pastoral, no movimento que nós participamos, dentro da renovação carismática católica, nas nossas comunidades, nas novas comunidades, a gente fica querendo ser todo mundo. Ao invés de nós sermos o sal da terra para salgar
esse mundo, da corrupção que esse mundo vive, ao invés de nós assumirmos a nossa posição, que Cristo disse, vós sois a luz do mundo, a gente fica querendo ser igual a todo mundo. Verdade ou não é? Será que nós que estamos aqui, você que me acompanha, você que vai receber essa mensagem depois dessa homilia, será que ao olharmos para a nossa vida, nós não vamos detectar que nós estamos querendo ser como todo mundo, sendo que nós somos chamados a ser diferentes, a entender que o reino de Cristo não é desse mundo, os ensinamentos que Ele veio trazer não são os ensinamentos desse mundo? Gente, é melhor eu pegar para falar com as palavras de Jesus do que eu ficar falando com as minhas. Vamos ver lá, João 15, versículo 19. O que Jesus vai dizer? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. E a gente fica insistindo como o povo lá atrás. Nós queremos ser como todo mundo. Depois, no capítulo 19... no versículo, ou melhor, no capítulo 17, um pouquinho antes, no versículo 14, Jesus vai dizer, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não podemos ser do mundo. Diga comigo, eu estou no mundo, mas eu não posso ser mundano. Meus queridos, essa é a grande tentação do diabo para nos desviar da vontade de Deus. Essa é a grande tentação do maligno para nos desviar da vontade de Deus. Que nós vivamos dentro da igreja uma vida secular, totalmente mundana, sendo que nós não devemos ser do mundo. Nosso rei indicou exatamente isso. E aqui no capítulo 18, quando ele está diante de Herodes, ou melhor, de Pilatos, Jesus vai responder para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Segura na mão de quem está do seu lado. Só para dar uma esquentadinha na sua mão ou na mão dele, né? A sua está gelada? A minha está uma pedra. Balança a mão desse irmão e diga, você precisa correr atrás de um reino que não é desse mundo. Balança a mão dele. Você precisa correr atrás de um reino que não é desse mundo. Os valores desse reino não são os valores desse mundo. O pensamento desse reino não é o pensamento desse mundo. A proposta desse reino não é a proposta desse mundo. Balança a mão desse irmão. E você foi escolhido por Deus para um dia habitar esse reino. Mas precisa começar aqui nessa terra a sua experiência com o reino eterno. Dá uma olhadinha para esse irmão, você está entendendo? Cuidado com o espinheiro. Joatão gritou, a oliveira não quis, preferiu, serviu o azeite para os reis e para Deus. Olha, a figueira não quis, a vinha não quis, mas o espinheiro infértil não serve para nada. Esse espinheiro vai machucar, e se bobear ainda vai incendiar os cedros do Líbano.
Esse mundo é enganador como esse espinheiro, como se ele desse sombra para as outras árvores. Esse mundo é mentiroso. Jesus já declarou que o nosso inimigo tenta governar e reinar nesse mundo. Mas Jesus disse: o meu reino não é daqui. Veja, no entanto, o novo povo de Deus, que é a igreja, não pode se esquecer que não é desse mundo. O problema é que nós nos esquecemos, nós somos muito emotivos, a gente vai muito pela emoção, a gente vai muito pelos sentimentos, a gente vai muito deixando com que as atrações e os prazeres mais baixos governem a nossa vida, porque falta-nos intimidade, falta-nos aprofundar na intimidade com esse Deus e ir descobrindo cada vez mais o amor. Olha a parábola que Jesus conta. O operário dá 1/10 hora, o último que chegou recebe o mesmo salário. Se a gente fosse ler os santos padres, como eu fiz hoje, fui ler o que os santos padres diziam dessa parábola que Jesus conta, eles vão ali mostrando, vão revelando, vão desvelando a parábola, exatamente para mostrar o amor de Deus pela humanidade. Um Deus que hoje quer que você assuma o reino dele na sua vida, que você assuma aquilo que ele tem para você, que é a vida eterna, que você assuma a palavra dele como palavra de vida eterna, como palavra de direção, que você assuma que você não é dessa terra, que você não é desse mundo, e que as suas escolhas daqui para frente estejam pautadas. Mas se você que foi chamado para trabalhar, que veio para cá, não se abrir, a gente vai ver lá o operário dar 1/10 hora, aquele que aceita, que vai para a vinha do Senhor trabalhar, no último momento ele recebe o mesmo pagamento, exatamente para mostrar essa misericórdia, esse amor com que Deus nos ama, com que Deus cuida de nós. Nós precisamos compreender e experimentar e nos abrir a esse amor. Olha o que Santo Agostinho vai dizer: não há ninguém que não ame, a questão é saber o que se deve amar. Não somos, por conseguinte, convidados a não amar, mas sim a escolher o que nós havemos de amar. Mas o que podemos escolher se antes não formos escolhidos? E Agostinho vai dizer: porque não conseguiremos amar se antes não formos amados. Escutai o apóstolo João: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Procura saber como o homem pode amar a Deus. Não encontrarás resposta a não ser esta: Deus o amou primeiro. Bata no peito e diga: Deus me amou primeiro. E aí ele vai dizer: deu-se a si mesmo, aquele que amamos, deu-nos a capacidade de amar. Como ele nos deu desta capacidade, ouviu o apóstolo Paulo que diz claramente: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por quem? Por nós, talvez? Não. Então por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tendo, portanto, uma tão grande certeza, amemos a Deus com o amor que vem de Deus. Escutai ainda claramente o que São João vai dizer: Deus é amor, quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. É bem pouco afirmar: o amor vem de Deus. Quem de nós se atreveria a dizer Deus é amor? Disse-o quem sabia o que possuía. Deus se oferece a nós pelo caminho mais curto. Clama para cada um de nós: amai-me e me possuireis. Amai mais a Deus, igreja de Jesus Cristo, do que ao mundo. Bento XVI, brilhantemente, uma vez disse: uma igreja mundana não é necessária nesse mundo. E aí, ao olhar para a igreja, a pedra viva que somos nós não servimos para nada nesse mundo se nós formos igual ao mundo.
Nós não assumimos o papel que nós recebemos de Deus, a missão que nós recebemos de Deus, se nós formos mundanos, se nós não amarmos mais a Deus do que a esse mundo, mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo, mais a palavra de Deus do que as ideias e ideologias desse mundo. Um Deus que chama, ainda quando está amanhecendo, às 9, às 12, às 13, às 15, no final da tarde, e Ele é capaz de dar a mesma paga. Ele dá a mesma paga, que é a salvação, para aqueles que começaram por último. E eu quero concluir com o pensamento de um padre da igreja, que eu coloquei aqui na minha colinha. Nas palavras, os últimos serão os primeiros, vai dizer São João Crisóstomo, o boca de ouro, o grande pregador. E os primeiros serão últimos. O Senhor indica de uma maneira encoberta que se referiam aos que resplandeceram primeiro na virtude. Sabe aquelas pessoas que começaram bem, escutaram a palavra, começaram a seguir a Cristo, abandonaram o mundo, resplandeceram no início. Resplandeceram primeiro na virtude e depois desprezaram, voltaram para as coisas velhas. Ademais, aqueles que se separaram do mal e se sobrepuseram a muitos, são os últimos que Jesus está dizendo na palavra. Talvez hoje, você que está aqui, eu que estou aqui, abra o meu coração para receber essa novidade, dessa vida nova, de fazer parte, de receber dele, gratuitamente. Aí a gente vai ver a gratuidade, aqueles que chegaram no final do dia, não trabalharam nada, mas aqui está mostrando a bondade, a gratuidade, o amor de Deus, esse amor que a nós é revelado nessa noite, esse chamado. E aqui o padre falando da mundaneidade, que nós precisamos abandonar, não ser um povo mundano, estar no mundo, mas não ser do mundo, viver na carne, mas não ser carnal, buscar a virtude. O padre não está aqui querendo condenar ninguém, mas o padre está aqui nessa hora usando do púlpito, da palavra, para chamar a atenção dos cristãos, dos católicos que aqui estão, daqueles que acompanham de casa, dos que receberão essa mensagem, que hoje Deus, o Deus bondoso, tem para nós a salvação. Basta que nós abramos o nosso coração para Ele. Basta que nós digamos a Ele: eu quero te amar, eu quero te amar de todo o meu coração, eu quero te amar com todo o meu entendimento, eu quero te amar com toda a força da minha alma, eu quero te colocar em primeiro lugar, que nada se antepõe ao Senhor, eu quero, Senhor. E nós receberemos. Talvez já tenham pessoas aqui fiéis a Jesus Cristo lá do início, já com 30 anos de caminhar, talvez precisando de um empurrão para dar uma reavivada. Mas você que está chegando hoje, você que talvez chegou aqui sujo, cheio de pecado, imerecedor até, você pensava que você não merecia, mas Ele te atraiu aqui, e você, sendo o último, vai se tornar primeiro, na graça da salvação. Essa é a dinâmica do reino. Basta que nós abramos o coração. Mas por que vocês estão aí até agora em pé? Porque ninguém nos chamou para trabalhar. Estou te chamando agora, nesse exato momento, em nome de Deus, eu estou te chamando. Vem para a vinha do Senhor. Vem ganhar a paga, vem ganhar o pagamento, gratuitamente. Talvez você vai chegar agora, na última hora. É lindo ver a última hora do bom ladrão. Operário, explicitamente revelado ali, o operário da 10ª hora. Jesus olha para ele, o outro está blasfemando, o outro está dizendo: está vendo? Então, junta com os judeus, invejosos. Mas aquele outro fala: lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. O que Jesus disse para ele? Vocês estão lembrados? Sim ou não? Falou amanhã?
Olha o pagamento. Hoje era a última hora. Você está entendendo o que o Pai está querendo dizer? Era a última hora. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, eu quero terminar essa homilia dizendo para você: não deixa para a última hora. Eu estou em nome do Senhor te chamando. Que aconteça para todos aqueles que aqui estão e que talvez não acolham a palavra que está sendo proclamada e semeada agora, que aconteça a última hora. Mas nós corremos o risco de não termos a mesma oportunidade daquele ladrão ali na cruz. Mas precisamos acreditar na infinita misericórdia. Se nós chegarmos lá na última hora, Deus vai nos dar a salvação, vai nos dar o reino, vai nos dar a vida eterna. Traz a sua mão sobre o seu coração. Fecha por um instantezinho os seus olhos na presença dele. E se você quiser, o Padre não vai te forçar. Se você quiser dizer para Deus agora: Deus, eu estou te entregando a minha vida. Deus, eu vou te seguir. Eu vou para a sua vinha. Eu vou trabalhar com o Senhor. Eu quero estar na sua presença. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu não quero viver como todo mundo vive. Não. Não dá. Porque o seu reino não é desse mundo. Eu quero hoje entregar e consagrar a minha vida para viver segundo o céu já aqui na terra, com os valores do céu, com a palavra que o Senhor trouxe do coração do Pai, com as instruções, com o chamamento, com a santidade que o Senhor me chama a viver. Eu, Padre Roger, estou te dando mais uma vez a minha palavra e o meu assentimento. Eu quero te seguir e vou te seguir até o último dia. Mas eu preciso da sua graça, porque sem a sua graça eu não consigo dar nenhum passo, Senhor, sem cair em mim mesmo e nas minhas fragilidades. Mas eu preciso da sua graça. Muito obrigado. Eu queria que você agora aplaudisse o amor desse Deus apaixonado por nós, que hoje passou aqui e recolheu a sua decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.